Opa, aqui é o Lúcio e nesse vídeo eu quero falar com você sobre qual é a melhor maneira de você contratar alguém para executar a sua obra. Quero falar com você hoje sobre regimes de contratação. Vou te falar sobre 4 regimes que são comuns hoje no mercado e no final, o último regime, para mim, é o melhor de todos, é aquele que eu quero que você use a partir de hoje, depois de ter assistido esse vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro modelo de contratação, é o modelo que eu chamo, de modelo de contratação por preço fixo, tá? O nome é autoexplicativo, é um modelo extremamente simples, tá? Você contrata uma pessoa, um engenheiro civil, e você paga para ela um valor mensal. Geralmente, esse tipo de contratação ele vai funcionar com pessoas que trabalham de forma autônoma. Então, um engenheiro que trabalha de forma autônoma, uma pessoa que ainda não tem uma equipe, que ainda não tem uma empresa, mas que já é um profissional formado e que pode se responsabilizar pela sua obra. Geralmente é alguém que está começando no mercado e aí você contrata essa pessoa, você assina a carteira dessa pessoa, ou, caso não seja vantajoso para você, na grande maioria dos casos não vai ser assinar a carteira dessa pessoa, você pode contratar essa pessoa, fazer um contrato de prestação de serviço e ela vai emitir nota fiscal para você mês a mês e você vai pagar pelo serviço de gerenciamento da obra dessa pessoa. Esse regime aqui ele também funciona em grandes empresas que constroem prédios, shoppings, enfim, empresas que têm um volume muito grande de obras ou que têm obras muito grandes e essas empresas elas têm condição de arcar com os encargos sociais de uma contratação dessa. Então, às vezes é mais vantajoso para esse tipo de empresa, nesse tipo de obra, contratar um profissional e pagar pela exclusividade desse profissional. Às vezes essas empresas conseguem fazer isso e no mercado de grandes obras, tá? No mercado de pequenas obras isso não é tão comum, tá bom? Segunda maneira, segundo regime de contratação que a gente tem no mercado hoje, é o regime que a gente chama de mão de obra. É um regime extremamente comum que a maioria das pessoas procura porque elas acham que é o regime mais barato e na grande verdade ele não é o regime mais barato, tá? O que acontece com o regime de mão de obra? Como é que ele funciona? Via de regra, você compra ali os seus materiais, de acordo com o seu projeto ou de acordo com as solicitações que essa pessoa vai fazer para você na sua obra e essa pessoa vai aplicar, vai instalar ali os seus materiais na obra e vai cobrar pela mão de obra, tá? Qual que é o grande problema disso? Poucas construtoras conseguem trabalhar assim, porque oferecer esse serviço de mão de obra de forma lícita, fazendo tudo certinho, pagando imposto, emitindo nota, é muito difícil, fica muito caro. Então, na grande maioria dos casos, essa contratação de mão de obra, a gente está falando aqui do mercado de pequenas e médias obras, obras residenciais, unifamiliares, tá? Na grande maioria dos casos, o cliente que vai atrás dessa contratação de mão de obra, ele está procurando preço, ele está procurando o mais barato e geralmente ele acha que ele pode cortar caminho. Então quem que entra aqui geralmente na mão de obra? É o construtor informal, é o mestre de obra, é o pedreiro muito bom que tem muita experiência, o famoso colher de ouro. Geralmente é esse tipo de coisa que acontece nesse regime de contratação, quando a gente procura mão de obra. E aqui é onde você mais tem dor de cabeça, porque uma empresa séria, geralmente ela não vai ter um preço competitivo, tá? Em relação ao mestre. Só que, quais são as desvantagens? Você não tem nenhum tipo de garantia legal, você não tem nenhum tipo de segurança, você não tem nenhum tipo de comodidade, você não tem nenhum tipo de nada, garantia, nada. Você vai ter uma obra executada, pode ser que ela fique boa, mas você não tem garantia nenhuma de que a sua obra vai ser uma obra durável, de que as normas técnicas estão sendo atendidas, de que os materiais estão sendo empregados da forma correta, enfim, você pode ter uma série de problemas fazendo isso, contratando o mercado informal. Se você conseguir contratar o regime de mão de obra em uma construtora
séria, né? Com uma construtora séria, que vai emitir nota, que vai pagar imposto, que vai pagar encargos sociais, e essa pessoa ela tiver um volume de obra tal qual ela consiga ter um preço competitivo e isso te agradar, ok, pode fazer sem medo, mas via de regra não é o que acontece nesse regime. Então, enfim, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ter outros vídeos aqui no canal, não quero alongar muito nesse tema, que não é a nossa proposta aqui. Terceiro regime de contratação, é o regime que eu chamo de empreitada global. O que é o regime de empreitada global? É quando você compra a casa antes dela ter sido feita, quando você paga para alguém construir a casa, só que você já paga o valor global da casa. A pessoa ela te apresenta ali um projeto que já foi feito, talvez na grande maioria dos casos não é um projeto personalizado para você. Isso aqui geralmente acontece quando você compra na planta, quando uma construtora te vende um apartamento na planta, ou quando você compra uma casa, e acontece também de as pessoas venderem casas na planta. Então, quando isso acontece, é o regime de empreitada global. É um pouquinho arriscado, por quê? Porque você tem que pagar uma entrada, e geralmente essa entrada é uma entrada significativa para a pessoa poder ter fluxo de caixa ali para conseguir executar a sua obra. Então você corre alguns riscos, porque você despende muito dinheiro de uma única vez e vai ter que ficar esperando, né, a obra acontecer. Podem ter N problemas no meio desse caminho. A gente viveu recentemente crises econômicas, aumento de preço, muita gente que entrou nesse regime aqui teve problema. Uma outra coisa que acontece aqui geralmente é que você não tem muita liberdade de escolha, nem muita liberdade de alteração. A sua casa ela não fica tão personalizada, tá? Sobre esses três regimes era isso. Agora eu quero falar com você sobre o melhor regime de todos, tá? O regime que é mais transparente, o regime que é mais barato, o regime onde você tem mais segurança, onde você tem garantias, onde você fica tranquilo esperando a sua obra acontecer, tá? O nome desse regime, legalmente falando, é obra a preço de custo, ou a famosa obra por administração. Você muito provavelmente já deve ter ouvido falar sobre obras por administração, mas muito provavelmente você não entendeu o quanto esse regime é bom e o quanto ele pode trazer vantagens para você. Então eu vou te explicar agora como que funciona o regime de obras por administração. Vou te explicar baseado na minha metodologia, tá? Na metodologia da LM Soluções Engenharia. Pode ser que por aí você encontre alguns desdobramentos, algumas coisas um pouquinho diferentes, mas a base do método é o que eu vou te falar agora. Então, aqui na LM a gente gerencia todos os seus projetos, tá? Nós somos uma construtora, mas nós também trabalhamos com projetos. Então, nós tomamos de conta aí de todo o seu processo de projeto. Pode ser que você encontre uma construtora que não trabalha com projeto, você vai contratar os projetos fora, vai levar os projetos para a construtora. Ok, a gente pega esses projetos, faz um orçamento. O que é o orçamento? Eu pego ali todos os quantitativos, materiais, pego ali todos os serviços, taxas, impostos, mão de obra, contratação, tudo, absolutamente tudo que você vai precisar, tudo que você vai gastar na sua obra. E eu te apresento isso antes da sua obra ficar pronta. Te apresento isso antes da sua obra ficar pronta, antes da gente começar, você já sabe quanto a sua obra vai custar e quanto que eu vou ganhar. E geralmente o percentual que eu te apresento nesse orçamento, além de ser mais transparente, além de você saber qual é, geralmente aqui, ó, você não, aqui você, né, até tem como saber, mas nesses dois aqui que são os mais comuns para o mercado de pequenas e médias obras, construções residenciais, via de regra você não sabe quanto a pessoa está ganhando, você não sabe qual que é o BDI que ela está colocando ali, qual que é o percentual que ela está colocando. Via de regra, o percentual que eu te apresento aqui, ele tende a ser mais barato que esses dois, e a gente ainda foge da bitributação, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo aqui, para esse aqui não ficar tão grande, explicando um pouquinho sobre o que é a bitributação. Mas a gente foge, então você vai trabalhar com um percentual menor em relação aos outros sistemas e você não vai ser bitributado, então a sua obra fica muito mais barata.
tá? A partir do momento que eu fechei esse contrato com você, te apresentei esse percentual, eu tenho total controle da sua obra. Então eu faço todas as contratações, todos os pedidos de compra, coto no mercado, busco o melhor preço. A minha empresa, né, por ter parceiros, nós conseguimos melhores preços para os nossos clientes, né, pelo volume de compras que a gente consegue aí gerenciar. E nós temos todo o controle da sua obra, total comodidade, você fica tranquilo, porque os seus projetos foram feitos, seu orçamento foi feito, seu cronograma foi feito, você sabe quanto que você está pagando, você tem previsibilidade de fluxo de caixa, você sabe que dia que a sua obra começa, que dia que a sua obra termina, você tem total controle, total previsibilidade e você fica tranquilo, completamente tranquilo, uma obra personalizada, uma obra da forma como você sempre sonhou, da forma como você sempre quis e uma obra muito mais barata do que a grande maioria dos regimes, tá? Via de regra, uma obra muito mais barata do que a grande maioria dos regimes. Então, gente, para hoje era isso, tá? Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter explicado, deixado isso aqui um pouquinho mais claro para você que está pensando aí em construir ou em reformar. Queria pedir que você comentasse aqui, que você mandasse aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, mandasse aqui as suas dúvidas, o que está te impedindo de construir, o que está te impedindo de fato dar início ao sonho da construção da sua casa. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que você acredita que também vai ajudar essas pessoas nessa caminhada aí, nesse processo, né, de entender tudo isso, como que funciona uma construção, como que funciona todo esse processo de contratação de uma empresa séria para poder tomar de conta da sua obra, para poder tomar de conta do seu sonho, do sonho da sua família, tá? Quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo e até o próximo, gente. Muito obrigado.